Muito bem. Chegamos, então, numa parte muito legal, que é a Reforma Protestante. Tá? Nós vimos estivemos estudando, então, essas últimas semanas sobre o período medieval, né? Até a chegada da Reforma Protestante, e nós agora vamos dar uma olhada na Reforma. Tá? Tem muita coisa para ver, tem muito material, então a gente aí passaria meses já só estudando a Reforma, mas nós vamos fazer, é claro, de forma mais resumida. Mas até lembrando um pouquinho do que nós vimos, lembrar dos pré-reformadores, tá? Ou seja, pessoas que já haviam trabalhado a reforma, a ideia da reforma, ou tentaram reformar a igreja antes do que aconteceu no século XVI. Tá? Um muito importante foram os valdenses, por Peter Valdo, né? Esse senhor aí que ele pregava já, né? Falava sobre a importância das Escrituras, ou seja, a supremacia das Escrituras em primeiro lugar, os leigos poderem pregar a palavra, tirar ali o poder da igreja, ou algo nesse sentido. A salvação pela graça, né? Tirar essa ênfase da salvação pelas obras, e aí que é até perigoso eu falar pelas obras, né? Porque a gente vê salvação pelas obras, o que diz na Bíblia, né? Que às vezes Paulo está falando das obras da lei em Romanos, né? Tiago está falando sobre as obras como obras, assistência, caridade, tudo na carta de Tiago, sendo que eles não estão ali também falando, são duas coisas separadas e tudo mais, estão tentando refinar as coisas. E aqui obras, nesse sentido, seriam os sacramentos da igreja, né? Fazer as coisas que a igreja manda, que muitas vezes não tem nada a ver com as obras da lei, né? Mas enfatizando a graça de Deus. Então, o Valdo era quase por volta de 300 anos antes de Lutero e Calvino, né? Muito tempo antes. E uma coisa boa que aconteceu com os valdenses, né, é que eles conseguiram se estabelecer como grupo, porque eles fugiram, eles foram para os Alpes, né? Então eles saíram da sociedade, porque senão eles seriam massacrados, seriam mortos, como aconteceu com esses outros dois. O John Wycliffe, que ele era um professor de Oxford, um grande, né, intelectual e tudo mais. Ele, com os discípulos dele, começou uma tradução da Bíblia, da Vulgata, que era a versão oficial, né, a versão latina da Bíblia naquela época, oficial da igreja. Traduziu para o inglês, só que depois ele foi condenado como um herege, né? E um seguidor dele seguiu as ideias dele, o John Huss, que foi quem foi queimado vivo, né, por também pregar essas ideias da palavra, dos leigos poderem pregar e tudo. O John Wycliffe e o John Huss já não era 300 anos antes, era por volta de 100 anos antes, né, da Reforma Protestante em si. O pessoal muitas vezes até fala Reforma Protestante do século XVI, para ser bem específico daquele evento do século XVI, né? Mas então nós tivemos essas pessoas e alguns outros menores, tá? Grupos e pessoas que discordavam do que estava acontecendo na igreja. Como a gente lembrou, por exemplo, do Francisco de Assis, do São Francisco de Assis. Ele também queria, olha, a igreja está indo para o caminho errado. A igreja está acumulando riquezas, está acumulando poder e não está pregando a palavra, não está ajudando os pobres, o povo, a maioria do povo é tudo pobre, né, vivendo com o mínimo possível, e a igreja acumulando riquezas. Então, sempre houve, durante a história da igreja, pessoas, grupos que discordavam do que estava acontecendo ali. Tá? E a gente vai ver muito mais alguns motivos hoje, né? Então vamos ver aqui agora, olhando para a reforma do século XVI, circunstâncias políticas, econômicas e religiosas que provocaram ou que favoreceram a reforma. Tá? Existe uma série de fatores, de novo, né? São tantos fatores, tá? Às vezes as pessoas vão enfatizar um fator ou outro, existe uma série de coisas. E, ali no início do século XVI tem muita coisa acontecendo, que nós já vimos, né? 1492, a descoberta, né, das Américas, né, a descoberta de novas terras.
tem todo aquele questionamento dos cientistas, a Terra é redonda, a Terra não é uma tabuazinha reta, né? A igreja não aceita. E por aí vai, uma série, tem o Renascimento, que o pessoal começa a criticar o mundo como está, as instituições, quer trazer de volta, né? Tem o latim como língua oficial da igreja, quer trazer de volta o grego, a filosofia grega, os filósofos. Então, existe todo um clima ali acontecendo, né? De questionamento do que está acontecendo e tantas outras coisas, tá certo? E aí, por exemplo, nós temos uma coisa muito forte que aconteceu, que ajudou a provocar isso, foi o mundanismo eclesiástico, ou seja, a igreja se mundanizando, a igreja com atitudes muito mundanas. E o ícone desse é o Papa Alexandre VI, que foi Papa de 1492 a 1503. O Alexandre VI, ele era conhecido assim como um Papa... É que assim, tem a história, existem os lados da história, mas como um Papa totalmente amoral, um imoral, tá? Sendo que hoje os historiadores têm algumas, assim, eles tinham muitos inimigos e quem falou muito mal dele foram os inimigos e aí, né? Teve gente que falou bem dele, que ele foi um ótimo Papa, mas enfatizando o lado político dele, o lado carismático dele, né? Mas você vai ter gente, historiador, só que da igreja, dizendo que ele era um cara espiritual e tudo. Outros, inclusive um crítico dele da época, falou assim, o Savonarola, que era um grande intelectual, extremamente respeitado na época, um cara importante, falou, ele não, o Alexandre VI, ele não é nem cristão. Falava assim. Ele é acusado de promover até orgias, tá, com várias mulheres dentro do Vaticano. Tá? E aí tem muita coisa questionada sobre o que é realmente ou o que não é. Só que o que aconteceu, o que é fato e é reconhecido na história e na época é o seguinte, para vocês terem uma ideia, era comum na época os bispos e cardeais terem amantes. O Alexandre VI, ele teve 8 filhos com pelo menos 2 amantes. E antes de ser Papa, ele reconheceu esses filhos. Tá? Isso não fez ele deixar de ser Papa. Então ele reconhecia que ele tinha filhos, esses filhos, apesar de ser proibido os papas e cardeais se casarem e ter filhos. Ele reconheceu que teve filhos, reconheceu que aquela mulher era amante dele, não era esposa, era amante. Se encontrava, tinha relações, tiveram filhos, ele reconheceu os filhos e mesmo assim foi Papa. Não teve problema nenhum. Tá? A eleição dele foi muito conturbada. Diz na história que ele ganhou a eleição para Papa porque ele deu de presente para um dos cardeais, não lembro exatamente a história, mas assim, um burro lotado de prata. Tipo, de tudo quanto taças de prata, isso, aquilo, tudo. Foi suborno. Isso é o que diz a história. Eu até coloquei, tem esse vídeo aqui, que tem uma minissérie que se chama Os Borgias. Você pode achar. É a história dele. Esse Alexandre VI, ele é dos Borgias, ele é o pai da família os Borgias, que ele vai ser o pai de Carlos, rei da Espanha, de quem Maquiavel vai escrever O Príncipe. E ele é o pai da Lucrécia Borgia, que é conhecida como uma especialista em envenenamento, e aí as más línguas da época diziam que ela dançava nua para os cardeais, aí tem uma bagunça. Tá? Aí fica difícil você ver o quanto é inimigo inventando história, o quanto é realidade, mas a Lucrécia Borgia, inclusive, ela ficou conhecida, eu não sei se esse vídeo, deve rodar esse vídeo aqui, acho que é um trailer desse seriado, em que o Jeremy Irons faz o papel do... eu esqueci aqui, inclusive tem o áudio aqui, mas eu não sei se vai sair. Ele está carregando, mas aqui é uma minissérie, produção americana e tudo, da história dele. Vai falar da eleição dele, de que o Papa anterior a ele foi envenenado, tá? Então, aí tem, se você procurar no YouTube, você vai ver um monte. Tem acho que deve ter até a minissérie completa, não sei como é que é. Mas
vem falar, inclusive eles vão falar assim, a família mais... aqui, ó, aproveite, confira a saga de uma das famílias mais polêmicas do século XV, tá? Então, dizem que ele fazia tudo pelo poder. Inclusive, ele estabeleceu um nepotismo radical no Vaticano, tá? Em Roma. Filho, sobrinho, mas ele nomeou cardeal quem praticamente não queria saber de vida eclesiástica. Nomeou cardeal, colocou lá e foi assim. E então entendam o seguinte, o porquê nós estamos falando isso. Entendam que ele é apenas uma imagem desse mundanismo eclesiástico, de como estava a igreja. O próprio Papa, antes de ser Papa, ele reconheceu que tinha amante, reconheceu os filhos que tinha com as amantes, e estava tudo bem, continuou sendo Papa, nomeou filhos para serem cardeais, e por aí vai. Então, percebam o nível que estava a igreja. Tá? Era tudo uma questão de poder, existia muita política por trás ali, de compra de votos de cardeal, isso, aquilo, tudo. Esse clima está acontecendo, e muita gente falando, aí você tem os inimigos inventando história, falando coisas, você tem gente falando bem dele, só que o povo em si, o povão, ouvia as histórias. Então, percebam esse clima na igreja, né? No mundo da época, que aí, então, o Papa não é mais aquele imaculado. O Papa, o pessoal vê ele mais como um poder, como não tem mais tanto aquilo, né? Um homem santo e tudo mais. Percebam todo esse lado do que está acontecendo. E aí, alguns outros fatores, tá? E aí, inclusive, vai repetir aqui alguns fatores para o surgimento da reforma. O luxo da igreja, pois enquanto pregava a pobreza e a simplicidade, os papas e bispos viviam rodeados de escritores e artistas imersos em grandes quantidades de riqueza. Outro, a condenação da usura. A igreja condenava o empréstimo a juros e a noção de que o lucro era pecado. Ideias que prejudicavam especialmente a burguesia que estava em ascensão. Ou seja, veja que tem o lado, a igreja pregando contra o lucro, uma causa nobre, talvez, só que tem um problema político aí. A burguesia não gosta dessa pregação, entendeu? E a burguesia vai automaticamente, não estou gostando muito do que a igreja está pregando. E aí, se surgiu uma oportunidade de acabar com a igreja, eu entro nessa. Percebam o que está acontecendo. O aumento do poder dos reis, que não viam com bons olhos a influência do Papa interferindo nas questões locais. Além disso, alguns reis queriam se apoderar das terras da igreja. Tem todo esse interesse político. A influência do renascimento cultural, a renascença, que espalhou pela Europa uma nova maneira de pensar, caracterizado pelo individualismo e pelo espírito crítico. Tá? A simonia, ou seja, a venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos que transformava muitas práticas religiosas em comércio. Então, se a gente for, o pessoal vendia muita relíquia, tá? Tipo, uma lasca da cruz em que Cristo foi crucificado. E o pessoal vendia, quem tinha dinheiro comprava, recebia a bênção porque tinha essas relíquias, tinha uma série de coisas. E também era meio explícito, né? Compra de cargo dentro da igreja, então, mais outros dois fatores. A invenção da prensa móvel por Gutenberg, né? A invenção da imprensa, então, que nós já vimos, né? Gutenberg desenvolveu, então, que até tem a Bíblia de Gutenberg, né? Permitiu que a Bíblia fosse traduzida nas línguas locais. E a venda de indulgências, que é o ponto-chave para a gente aqui, ou seja, a venda de perdões. De acordo com essa doutrina, as pessoas obtinham o perdão dos seus pecados mediante pagamento. Agora que eu percebi uma coisa complicada. Deixa eu ver se eu trouxe os meus livros. Não trouxe. Pri, você poderia ver se está no meu carro? Por favor. Que eu tenho os textos das indulgências. É para estar no banco de trás, os 2 livros. Por favor. Nós temos um dos livros que eu tenho trazido aqui, chama Documentos da Igreja Cristã. Tem lá os documentos escritos assim, as indulgências. Se você pagar tanto, você consegue perdoar tal pessoa, você tira familiar do purgatório. Tem isso aqui documentado, tudo. E tem as 95 teses de Lutero também. Qualquer coisa também a gente pega na internet, as 95 teses de Lutero. Mas eu esqueci de trazer, para estar lá no carro, os 2 livros. Espero que esteja no carro.
né? Eu queria ler para vocês essa parte das indulgências, né? Que inclusive é o que a gente vai partir agora, o início da reforma, as indulgências e as 95 teses de Lutero. As teses, elas são basicamente contra as indulgências, tá? E teses não são, né, tratados assim, são frases, tá? Frases, frase assim, um parágrafo apenas, colocando pontos, inclusive um ligado ao outro, né? Mas a questão das indulgências era o quê? O Papa, aí na época de Lutero já era o Alexandre VI, morreu em 1503, tá? Aí entrou o Leão X no lugar dele. Lutero era monge ali naquela época, na região ali da Alemanha, na Germânia. Não existia Alemanha ainda, não existia França, não existia esses países definidos. Eram apenas grupos, por exemplo, na Alemanha, eram o quê? Comunidades, colônias, né? Até hoje, se você, por exemplo, vai na Alemanha, você tem o nome das regiões, né? A Bavária, os outros nomes das regiões, assim como todos os países ali da Europa. Posteriormente que eles vão se unindo, né, formando um grupo ali para formar uma nação, depois vai se chamar Alemanha ou Germânia, seja como for. Mas ali é uma comunidade, um grupo que falam a mesma língua, parecida, às vezes tem, assim como no Brasil a gente tem, né, até carioquês, né, Jorge? Né? Então tem as diferenças e tudo mais, mas Lutero está ali, ele é um professor. No seminário não existia universidade. Toda universidade era um seminário, né? Primeiro se estudava teologia e aí tinha as outras escolas, tinha direito e tudo mais, mas era da igreja, vamos dizer assim, era a igreja que tinha o sistema educacional. O que acontecia? O Papa estava construindo a Basílica de São Pedro e eles precisavam de dinheiro, não que eles não tinham, mas é que eles queriam mais, né? Eles tinham muitas terras, tinham muito dinheiro, né? Mas a igreja não queria ficar gastando, né? Vou vender aqueles terrenos lá para construir a basílica. Não, eles queriam que os fiéis, né, construíssem a basílica. Então eles estavam lá correndo atrás, né, disso, de levantar dinheiro. Aí então o Papa dá uma carta para o Tetzel, é o nome desse, acho que é um bispo. E ele tem uma carta que são a lista das indulgências que ele pode pedir, solicitar para as pessoas para que eles deem para a construção. Inclusive tem toda uma introdução, né, do Papa explicando o porquê para construir e tudo mais. Só que acontecia o seguinte, o povo era muito pobre. A maioria. Tinha lá os ricaços, que viviam nos seus castelos, a burguesia, né? E tinha o povão, os camponeses, né? O pessoal que vivia ali, né, o ferreiro, né, o sapateiro, o povo ali, tudo simples. E vinha, então, veio esse Tetzel e ele cobrava as indulgências, e Lutero foi ver aquilo, viu, sabia do que estava acontecendo e ficou indignado com aquilo, né? Dentro disso já, Lutero já vivia suas crises pessoais e diz na história que o que foi o estalo para ele foi Romanos 1,17. Quando ele leu Romanos 1,17, né, que o justo viverá pela fé, que diz lá em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Quando diz lá então, não está lá, Pri? Tá, então, infelizmente a gente vai ficar sem aquele texto, a gente pode pegar as teses aqui na internet. Então, o que vai acontecer? Lutero já estava vendo as suas crises dentro da igreja, como professor, né? Questionando algumas coisas, de que as coisas não estão andando direitinho, tá? Só que quando acontece isso das indulgências, aí parece que é meio assim, aí não dá. Aí o que ele faz então? Ele escreve as 95 teses, 95 proposições, e ele vai pregar elas então na porta de Wittenberg, da igreja lá, que não era nada extraordinário, isso era comum na época, era como você chamava alguém para um debate.
Inclusive, daí ele fala, olha, estão todos convidados para debater isso daqui. Se você não puder vir pessoalmente, você pode mandar por escrito suas perguntas, os seus questionamentos, seus debates em cima do que eu escrevi. Tá? Então, é uma chamada a um debate. Tá? Essa é a atitude dele. Foi interessante que o reverendo Hernandes falou que ele foi estratégico em escolher o dia, 31 de outubro. Por quê? Inclusive, eu até aproveitava e falei assim, a gente tem, coincididamente, que não é coincidência, nós temos o chamado Dia das Bruxas, né? Que é uma infeliz tradução para o português. Né? O que é? Não existe Dia das Bruxas. Como fala em inglês? Halloween. Né? Alguém sabe o que significa Halloween? Hã? Hallow? Isso, Hallow Eve. O que é Hallow? Santo. Na verdade, Halloween vem de All Hallow Eve, a noite de todos os santos, porque no dia seguinte é celebrado o dia de todos os santos, como que no nosso catolicismo brasileiro virou o dia 2 de novembro e não o dia 1º, né, o finados, que era antigamente o dia de todos os santos, que ainda alguns grupos vêm como dia de todos os santos. Então era a noite de todos os santos. Né? Ops, tá fugindo aqui. A noite de todos os santos. Na verdade, por isso que tem gente que se veste de morto, é como se os mortos estivessem ressuscitando. Aí vem de uma série de tradição cristã, lembrando de quando os mortos ressuscitaram, quando Jesus foi crucificado. Tem uma série de história e também dizem que isso se junta com o sincretismo, tem um sincretismo com cultos, como é que chama? Dos celtas, exatamente. Dos celtas ali na Irlanda, ali no norte da Grã-Bretanha e tudo. Dizem que tem um sincretismo aí, por isso que virou o que virou. Né? Mas é essa a ideia, é a noite de todos os santos. Né? É a noite anterior, como se fosse a noite de Natal, né? Antes do dia em si. Então, ele colocou naquela data porque no dia seguinte um monte de gente ia para a igreja para o dia de todos os santos. Né? Pois não. Wittenberg. Não, é na Alemanha. Na Alemanha. Ele coloca lá, e aí chamando o pessoal para todo mundo ver, e aí começa, né? Porque ele vai questionar o Papa. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ver se eu puxo aqui as 95 teses de Lutero. Porque no livro inclusive tem uma pequena introdução, infelizmente eu acabei esquecendo. Vamos ver aqui se... a Wikipédia também tem, eu podia ter colocado ali. Vamos ver se abre aqui rapidinho. Porque... aqui, ó. Não, aqui está uma cronologia. Aqui, estão aqui. É que eu tinha marcado algumas... por exemplo, a 7ª, né? Deus não perdoa a culpa de qualquer pessoa sem ao mesmo tempo sujeitá-la em tudo, humilhada ao sacerdote, seu vigário. E veja que ele vai ter muito catolicismo aí, tá? Ele é católico, ele é da igreja, tá? Ele vai falar a pessoa tem que se confessar ao sacerdote e tudo mais, porque ele não está rompendo totalmente com a igreja. Mas ele vai falar, que ele fala assim, olha, o povo, né? Como é que a gente vai responder ao povo que, por exemplo... já que, quer ver? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu achei aqui. Aqui, ó, a 20. Portanto, deixa eu até ver aqui um antes. A 18. Parece não ter sido provado nem por meio de argumentos racionais nem na Escritura que elas se encontrem fora do estado de mérito de crescimento em amor. Também parece não ter sido provado que as almas no purgatório estejam certas de suas bem-aventuranças, ao menos não todas, mesmo que nós, de nossa parte, tenhamos plena certeza disso. 20. Portanto, por remissão plena de todas as penas, o Papa não entende simplesmente todas, mas somente aquelas que ele mesmo impôs,
Ele vai falar assim, quem impôs as penas foi o Papa, e é ele agora que está perdoando elas, né? Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Aqui, ó, 22. Com efeito, ele não dispensa as almas no purgatório de uma única pena que, segundo os cânones, elas deveriam ter pago nesta vida. Então, como é que é essa história de perdoar quem já está no purgatório? E ele não está questionando o purgatório em si, esse não é o ponto dele, em primeiro lugar, aqui. Tá? O problema dele é dizer, porque nas indulgências vai dizer o seguinte, se você der tantos florins, tanto em dinheiro, a gente pode tirar um familiar seu do purgatório. Porque ele deve estar lá. Se você der mais dinheiro, inclusive, dependendo da quantidade de dinheiro que você der, você pode pecar o resto da vida que está tudo perdoado. Tá? Então, e eles tinham umas escalas. O Tetzel tinha o documento lá explicando o que poderia ser feito. Tinha uma tabelinha lá, certo? Com a listinha, tipo, a quantidade de pecado que você pode fazer com tanto dinheiro que você pode fazer e tudo mais. E eles também, assim, é até interessante que no documento o Papa vai falar assim, olha, nós sabemos que a salvação é pela graça, mas para a igreja, para ajudar a igreja, nós sugerimos que seja feito assim, que contribuam, e o Papa vai orar pedindo, né, a absolvição dos pecados, ele tem o poder de absolver pecados, isso, aquilo, tudo, e vai falar uma série de coisas, né? E ele vai falar, quem não tem condições, quem não tem dinheiro nenhum, ele vai falar, vá até o sacerdote e peça perdão ao sacerdote que ele vai te perdoar. Tá? Eles não vão falar assim, ó, se você não tiver dinheiro, você vai para o inferno e acabou. Tá? Então o Papa, tem um lado bonzinho do Papa, né? Isso daí, ele vai falar isso daí no final. Né? Quer ver? Versículo, olha só o versículo. Carta de Lutero aos irmãos de Wittenberg, né, capítulo 1, versículo 25 e 26, lá. Olha só. Aqui, agora tem uma parte boa aqui. Deixa eu ver. Vou começar do 23. Se é que se pode dar algum perdão de todas as penas a alguém, ele certamente só é dado aos mais perfeitos, isto é, pouquíssimos. Ele está sendo irônico aí, falando, tem como o cara dar dinheiro para perdoar pecado, né? Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena. O mesmo poder que o Papa tem sobre o purgatório, de modo geral, qualquer bispo e cura tem a sua diocese e paróquia em particular. O Papa faz muito bem ao dar remissão às almas, não pelo poder das chaves que ele tem, mas por meio da intercessão. Né? Pregam doutrina mundana os que dizem que tão logo tilinta a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Que tinha texto dizendo isso. Assim que cair, o barulhinho da moeda caindo na caixinha, o seu parente que está lá no purgatório vai direto para o céu. Tinha textos assim. E ele vai falar assim, ó, já que o Papa, se ele é tão misericordioso assim, se ele tem esse poder, por que ele já não ora e perdoa todo mundo e já manda todo mundo para o céu? E o Lutero vai falar assim, porque o povo está questionando isso. O povo está dizendo isso. Se ele tem esse poder, por que ele precisa de dinheiro para fazer essa boa ação? Tão importante que é levar almas para o céu. Então o Lutero também vai colocar aí que o povo estava questionando. Né? Então são essas 95 proposições que ele coloca lá. Tá? A atitude do Papa necessariamente se as indulgências, que são menos importantes, são celebradas com um toque de sino, uma procissão e uma cerimônia, o evangelho, que é mais importante, deve ser anunciado com uma centena de sinos, procissões e cerimônias. Né? E aí ele vai falar uma série de coisas, tem muita coisa que ele vai falar, tá? São 95 proposições que ele está questionando. Em primeiro lugar, o grande problema dele são as indulgências. Tá? Pois não. Tem uma dúvida assim, bem contextual lá, né? O cara chega na igreja de manhã e aí começa a colocar alguma coisa na porta da igreja. Até ele chegar na 95ª, já deveria estar retirando a primeira lá. Não tinha uma resistência nesse sentido? Como é que era esse negócio dele?
Olha, eu Imagina que conheço como é que funcionava isso daí. Imagina que na igreja, alguém chega de manhã na igreja, não gostei do que o pastor Jonas falou, vou colocar um monte de coisa que diz ao contrário. E um monte de água vai tirando a coisa. Não, então, mas acontece o seguinte, ele era da igreja, e ele era monge da igreja, ele era um dos líderes, ele era professor ali, entendeu? E ele estava chamando o pessoal para um debate. Não tinha tipo assim, ó... O senhor falou que era costume fazer isso. Era costume, exatamente. Ninguém ia estranhar. O pessoal estava acostumado com aquilo, entendeu? A ver debates. Aí o que acontece? Quando o pessoal vê o que ele escreveu, os líderes da igreja, fala coisa pesada. Quando o pessoal vê, fala, vão questionar ele, vão debater, e como ele chamou para um debate, eles vão debater e vão tipo assim, a gente vai mostrar que ele está errado. Entendeu? A preocupação não era sumir com o negócio. Era debater, ele fez um desafio, chamou para um debate, o pessoal vai fazer isso daí, entendeu? Então é esse o ponto do que vai acontecer. Eu acho que eu já terminei aqui. Já era o que eu tinha colocado de apresentação aqui. Porque aqui, nessas teses, nessa questão, uma vez que ele fez isso daqui, isso foi em 31 de outubro de 1517. Lembre de uma coisa, nessa época Calvino só tem 8 anos de idade ainda, tá? Calvino é um pouquinho mais, apesar ele vai entrar na reforma cedo, com 26 anos de idade ele já está ali trabalhando na reforma, tá? Mas o Lutero é quem começa e vai acontecer o seguinte, quando Lutero propõe isso, ele coloca as teses, vai chegar lá no Vaticano, vai chegar lá em Roma, isso daí. Porque começa na região, o pessoal vai debater ele. O Tetzel, que era o cara que estava correndo atrás das indulgências, não gosta nem um pouquinho, fica muito nervoso com isso. E todo mundo que está desse lado vai jogar lá para o Papa e eles vão, tá bom, daí eles vão trazer um grupo, vai vir um grupo de teólogos para combater Lutero, entendeu? Debater com ele. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho aqui na linha do tempo aqui que eu tinha marcado. Cadê? 22. Aqui, ó. 1517 foi quando ele fez isso daqui. Em 1518, Lutero recusa-se a retratar-se perante o Papa Leão X. Tá? Ele se recusou a se retratar. Porque o pessoal falou, você falou besteira, pede perdão. Ele falou, eu não vou pedir perdão. Tá? 1518. 1520, em junho de 1520, aí continua o pessoal, o Papa ainda não tentou acabar com ele. Leão X condena 41 das proposições de Lutero. Ele não condena todas. Ele pega as 41 que cutucou o Leão X. Entendeu? Então ele condena, está condenado. Aí o Lutero, uma vez está condenado, a coisa ficou mais apertada. Porque ele vai ser considerado um herege, ele vai ser morto se ele não se retratar. Isso foi 1521, tá? 1520. Em 1521, no dia 21 de janeiro, logo no comecinho de 1521, Leão X excomunga Lutero, mas levam vários meses até a ordem de excomunhão chegar à Alemanha. Uma série de demoras lá, tá? Então, em 1521, ele foi excomungado da igreja. Deixou de ser monge da igreja. 1522, Lutero publica a sua advertência contra os distúrbios e publica a tradução do grego e tudo mais. Aí ele já saiu da igreja e tudo mais. Só que o que vai acontecer aqui? Durante essa situação, porque em 1522, em 1521, quando ele é excomungado, já estava assim, ele tinha sido chamado uma vez para se retratar. Ele não se retratou. Aí nisso, continua o alvoroço, ele é chamado de novo. Quando ele é chamado de novo para uma audiência, para um debate, para ele se retratar, ele fala, eu vou. Só que o pessoal sabia, se você for, você não volta mais. Você vai morrer. O pessoal vai te condenar ali na hora, já vai te prender e já vai te queimar. Não, eu não vou abrir mão
Inclusive, eu lamento ter, nesse livro, que é Documentos da Igreja Cristã, tem o discurso dele final, que ele fala assim, você se retrate, né? Você tem que reconhecer que você errou, que você está errado, e você vai se retratar. Ele falou assim, eu não posso ir contra a minha consciência e nem contra a palavra de Deus. Eu não me retrato. Eu não abro, porque ele também já tinha escrito outras coisas, alguns livros. Os livros dele foram condenados e era proibido ter os livros dele. Pouca coisa. Agora ele vai escrever muito ainda, né? Não tanto quanto Calvino. Calvino escreveu pra caramba. Lutero escreveu algumas coisas. Mas o que acontece? E aí que é um ponto-chave também da reforma. Você imagine se aqui ele condenado, ele é executado. Talvez a reforma não fosse adiante. E seria muito mais fácil reprimir a reforma. Só que aí vem o lado político-econômico. Os burgueses, os imperadores, o pessoal ali da Germânia está gostando do que está acontecendo. Por quê? Apareceu alguém para contestar o poder do Papa, contestar esse monte de dinheiro que sai aqui da Germânia e vai para Roma, e era isso que a gente queria. O que vai acontecer? Um dos amigos de Lutero, um nobre, quando Lutero está indo, o próprio amigo sequestra Lutero, contra a vontade dele. Isso é o que dizem, tá? Aí o pessoal, não, isso aí é historinha, o Lutero se escondeu, isso aí alguns grupos, talvez o pessoal católico vai dizer que ele se escondeu com medo e tudo. Diz a história que ele estava determinado a ir, que ele não ia abrir mão e ele ia se retratar, porque era a obrigação dele, ele que chamou o pessoal ao debate, ele ia continuar lá. Aí esse nobre sequestra ele, leva ele para o castelo e deixa, você vai ficar aqui, você não vai sair daqui. E ele fica, acho que 2 anos, ou pouco mais de 1 ano, ali, sem sair dali, entendeu? Escondido de todo mundo. Porque esse pessoal não queria que Lutero morresse. Porque ele seria, assim, chave, né? Se esse movimento crescesse, eles iam ter poder para acabar com o poder de Roma ali na região. Para romper com Roma de vez, né? Ou acontecer algo nesse sentido. E é o que vai acontecer. Lutero foi excomungado, só que a igreja não conseguiu acabar com ele por causa desses nobres, principalmente esse cara que escondeu ele, né? E ele ali preso no castelo, ele vai continuar escrevendo, publicando material e o pessoal vai se divulgar isso. Aí vira até meio bagunça. Por quê? Com isso, alguns nobres, eles roubam o terreno da igreja. Simplesmente vão lá e tomam. É terreno meu agora. Puxa a cerca para lá, agora está do lado do meu terreno. Eles começam a tomar o terreno da igreja. Entendeu? Por quê? A gente vai romper com essa igreja. E agora o Lutero vai estabelecer uma nova igreja para a gente. Então tem tudo isso acontecendo. E fica meio uma bagunça social isso. Porque abala as estruturas. Entendeu? Então, esse aqui é um ponto interessante de entender que talvez John Wycliffe, John Huss não conseguiram estabelecer uma reforma porque eles não tinham poder por trás deles, econômico ou político, para apoiar eles. O Lutero teve isso, entendeu? E isso não desmerece o fato da reforma que ele fez. Alguns querem acusar, então, Lutero fez isso só por poder político, por questões políticas ou econômicas. Não é esse o ponto. Existem várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Lutero tinha uma causa e outras pessoas gostaram da causa dele, por outros interesses, mas entraram na mesma causa. Tá? É aí que, então, com isso, se estabelece um rompimento com a igreja, ali naquela região. Só que com isso também, em outras regiões da Europa, por causa de todo essa situação política e econômica que já estava acontecendo, vão começar a surgir grupos também. Na França, na Inglaterra, grupos que vão questionar o poder da igreja, do Papa, que também não estão satisfeitos com indulgências, não estão satisfeitos com o poder da igreja, com a influência da igreja, com tanta riqueza da igreja, e aí vão começar a surgir grupos contra a igreja, de monges que vão sair da igreja. Tá? Aí vão surgir os protestantes na França, da onde Calvino vai se tornar um protestante, ali na França. Tá? Na França, os protestantes eram chamados huguenotes.
Então, esse grupo, os huguenotes, eles eram perseguidos ali na França, porque a maioria era católica e tudo mais, e até por isso que Calvino depois ele vai fugir da França. E diz a história que ele foge da França, o objetivo dele era chegar até Lutero. Só que no caminho ele foge da França, passa pela Suíça, ali, ele para em Genebra, e o pessoal de Genebra convence ele a ficar lá, né? A ficar em Genebra. Mas ele queria, é o que diz a história, que ele queria ir até a Alemanha e encontrar Lutero, né? Conhecer Lutero e trabalhar com ele. Mas o pessoal de Genebra convence Lutero a ficar lá e estabelecer, porque daí lá em Genebra já tinha acontecido o protestantismo. Ou seja, a igreja, a liderança da cidade já tinha trabalhado, influenciado e trabalhado, ou talvez até os líderes religiosos já estavam gostando dessa história de romper com Roma e estabelecer uma igreja sem Roma, sem ter que ficar mandando dinheiro, isso, aquilo, tudo, né? Quando chega Calvino, eu não sei os detalhes da história do porquê eles viram em Calvino alguém, né? Mas pelo menos Calvino ele era um cara culto, extremamente culto, eu acho que ele era formado em direito, ele era um humanista, um cara que conhecia muita coisa, e talvez até por isso, pelo tempo talvez que ele ficou lá, o pessoal percebeu o potencial dele e convenceu ele a ficar ali. E aí onde ele vai estabelecer raízes, Genebra vai virar a casa de Calvino, tá? Mas isso anos depois, tá? Muitos anos depois, alguns anos depois de Lutero. O importante é a gente perceber isso. Houve essa mudança então na história da igreja. A igreja, e entendam, eles eram chamados reformadores, eles queriam reformar a igreja, eles não queriam criar uma outra igreja. Lutero não queria romper com Roma, ele não queria deixar de ser monge. O problema dele eram as indulgências. Ele queria que a igreja reconhecesse esse problema e ela mudasse. A igreja rompeu com ele, né? A igreja falou, você sai, não aceitamos isso. Isso é importante entender, que eles queriam ser reformadores, eles continuavam vendo a igreja como a igreja de Jesus Cristo. E é bom entender também que esse cristianismo que nós temos aqui hoje é diferente do cristianismo que Lutero e Calvino imaginavam. Tá? Por quê? Muitas coisas, eles ainda não... Por exemplo, uma questão, Maria não era uma questão para eles ainda. Tá? Eles vão com o tempo. Mas, por exemplo, Calvino e Lutero, eles continuaram crendo que Maria foi eternamente virgem. Lutero, pelo menos, aparentemente pelos escritos dele, ele acredita que Maria subiu aos céus, foi elevada, ela não morreu. Tá? Calvino não. Calvino já não vai tanto assim. Tá? E por causa disso, eu ouvi falar uma vez, vou até pesquisar, de que Lutero até ainda incentivava o pessoal a rezar um Ave Maria. Tá? Porque a grande questão dele foram as indulgências. Aí depois, com o tempo, vem entrando outros grupos, não, pera um pouquinho, a gente rompeu com a igreja, vai ter uma revisão da igreja, vamos dizer assim, e aí começa a questionar coisas. Não é só a escritura que a escritura não está falando sobre isso. Aí, então é um processo, entendam que, né, porque a gente pensa assim facilmente, Lutero, quando ele saiu da igreja, ele falou assim, então agora, tinha um monte de coisa que eu não concordava e... Não, ele era um monge, gente, entenda isso. Ele tinha a questão das indulgências. Uma vez que ele sai, aí gradualmente as coisas vão mudando. Tanto que 41 teses dele foram concórdios, né? 41 teses os caras gostaram. Não, legal, isso eu concordo. Eu concordo com 50. 41 foi condenada. O resto, as 49, não, 44... As outras 54 foram... A maior parte eles concordaram, o Papa não condenou, vamos dizer assim, entendeu? Então é importante nós entendermos esse lado, tá certo? Eu acho melhor a gente ir parando por aqui, para depois nós, semana que vem, partirmos para o Calvino e tudo mais. Eu também deixar um tempinho, a campainha não tocou, são 11 horas ainda, é cedo. Você ia falar. O que eles acreditam hoje, os luteranos? Eu vou falar assim, sou leiga mesmo nisso. Quando eu vi os dois pastores luteranos no dia da reforma,
eu olhei e falei, o que será que eles vão falar, né? Porque um deles ia falar. Eu já fiquei assim, orelhinha, será que eles vão falar alguma coisa que não é presbiteriano, né? Daí ele falou bonito, né? Então, eu fiquei... Não, mas... Pois é. Sim. Digamos, que Mas fez falar isso, né? Mas fiquei assustada, né? Falei, o que ele vai falar, né? Como luterano, não como presbiteriano, não como calvinista. O que eles acreditam hoje? Olha, que é diferente da nossa? Tem algumas diferenças. Existe, a correlação à ceia existe uma diferença, mas não tem mais a transubstanciação, que é lá a questão da Igreja Católica, mas existe a consubstanciação, que é o que os luteranos acreditam, que nós não acreditamos. Que tipo assim, os elementos não se transformam, né, em carne e sangue, mas Cristo está nos elementos, vamos dizer assim. É isso que os luteranos vão ver. Está ali, Jesus está ali naqueles elementos, né? E nós, calvinistas, não, Cristo não está ali naqueles elementos, né? Não é, ele está presente com a gente na hora, mas não é que ele está fisicamente naqueles elementos. Então, existem algumas diferenças pequenas assim, mas se você for ver uma igreja luterana, talvez você pense assim, parece meio católica, né? Talvez porque, por causa da liturgia. Eu não estava aqui no culto da Reforma, vieram de... Então, mas por exemplo, se você for na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, os pastores pregam de toga, tá? É tradição, né? Mas eles têm algumas diferenças, mas eu desconheço o que eu poderia falar realmente. O que o pessoal diz, às vezes, dos luteranos, é que eles parecem muito católicos, vamos dizer assim, no jeito de viver. Tipo, não tem tanto a preocupação com a piedade, o lado moral, igual... aí tem lá um cara que ele fala que é da igreja luterana, mas ele tem uma banca de revistas que está cheia de pornografia. Aí o pessoal vai falar, como assim? Né? Então você tem essas questões, tá? Agora, é difícil dizer, porque você pode ter gente que fala que é presbiteriano também, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para não julgar, né? Tem que tomar cuidado para a gente não julgar facilmente, né? Às vezes por causa de uma pessoa eu generalizo uma denominação ou algo nesse sentido. Então, eles nunca chegaram a se encontrar com o Calvino, né? Nunca se encontraram, trocaram cartas. Só porque eu li um livro, acho que faz muito tempo, aí eu não tinha certeza se eles tinham se encontrado pessoalmente, né? Porque falou assim que a reforma não foi assim um movimento único, né? Porque foram vários espalhados, por causa já desde o começo não ter tido aquela unificação dos pensamentos. Sim. Aí o livro vai falando sobre a ceia, né? Que foi uma das coisas que mais divergiu. Aí eu fiquei pensando assim, não sei se eles chegaram a se conversar, então foi por carta. Eles trocaram cartas. E, inclusive eles discordaram de pontos, discutiram sobre pontos que eles não concordavam Foi mesmo. por isso que não foi um movimento único. Exato. Senão já tinha sido uma coisa assim ainda mais forte. Com certeza. Se tivesse unificado, exatamente. Teria sido uma igreja até contra a igreja católica, assim, contra a igreja católica. No fim foram várias igrejas que se espalharam. E, inclusive, o que vai acontecer? Você vai ter o surgimento de grupos diferentes. E daí você vai ter... Inclusive, quando você estuda sobre a reforma, às vezes pessoal que estuda em vestibular, essas coisas, vão falar de 3 reformas. Às vezes, a reforma luterana, a reforma calvinista e a reforma anabatista, que é uma fortíssima também. Que os anabatistas, a gente vai ver semana que vem, é um grupo radical, vamos dizer assim, de reformadores. Tá? Só que é interessante que a gente tem muito dos anabatistas, tá? Hoje na nossa teologia, que naquela época não era aceito. Inclusive, tem o lado negro da reforma, né? Líderes calvinistas e luteranos matando anabatistas. Como tem a mancha negra que dizem na vida de Calvino. Aí os católicos romanos apontam o dedo, né? Que é o Miguel de Serveto. Ele era um líder anabatista e em Genebra ele foi condenado e Calvino concordou com a condenação dele, né? E ele foi queimado vivo, né?
Calvino ele era o líder vamos supor, da Câmara Municipal de Genebra. Ele era um prefeito realmente da cidade. Ele não era líder era ali tipo líder religioso e político, vamos dizer assim. Diz a história que o que acontece? O que Calvino tentou fazer era convencer o pessoal a degolar ele e não a queimá-lo. Só que ele foi voto vencido, queimado. Não é? Eu acho que ele estava pensando na dor, né? Eu acho que se arrancar a cabeça não sente nada, né? Fazer um micro-ondas. Isso é uma boa pergunta, perguntar para um médico. Né? Professor, Pois não. o que me chamou a atenção aí nas teses de Lutero é que ele não citou nenhum texto bíblico. Não tem texto. Ele baseou só nos escritos lá. As tradições. E ele pegou então aí nas teses, se eu entendi bem, Aham. as fraquezas deles que na hora de fazer o clero, o Papa, na hora de criar aquelas coisas, as indulgências, eles fizeram isso meio sem pensar, né? É porque esse aqui é o negócio. Eu tenho o poder, eu não tenho que ficar me justificando muito. É assim, Então, vamos dizer assim. parece um advogado ali. É porque o que acontece? Ele não está ali debatendo. Ele está porque as teses são uma chamada a um debate. Nos debates eles vão argumentar com textos e tudo mais. Tá? Ele está colocando os pontos de questão, de debate. Ó, se vocês estão falando que é assim, então deve ser desse jeito. Ele está colocando proposições apenas, provocando o debate. Aí sim, no debate, ele vai colocar os argumentos, pode colocar argumentos bíblicos e Mas tudo mais. eles entraram, assim, eles eram incoerentes com aquilo que eles impunham ao povo, Sim. né? Foi nessa parte que Lutero... Sim, porque Lutero pegou muito claramente, falou assim, ó, vamos supor, essa incoerência de dizer, olha, se você der esse dinheiro, o Papa vai interceder para tirar tal pessoa do purgatório. Senhor, mas o Papa não é o representante de Deus na Terra, não é misericordioso. Se ele tem o poder de tirar pessoas, por que ele precisa de dinheiro para tirar pessoas? Por que ele não ora por todos e tira todo mundo? Então, o Lutero está mostrando essa incoerência deles, realmente, como a senhora está falando, né? E ele está colocando, olha, tem muita incoerência. E outra coisa, o povo está falando. O povo está falando e e ele talvez até colocando assim, ó, eu sou um líder da igreja e eu tô constrangido em ouvir o povo falar, mas que negócio é esse de cobrar indulgência e tudo mais, né? E aí ele vai debater e é o que acontece, né? Nesse debate, quando o pessoal vem debater com ele, ele vai defender e tudo, ele não abre mão, ele vai falar das escrituras, que ele não abre mão da consciência dele e das escrituras. E aí por isso ele é condenado, porque ele não abre mão desses pontos, né? Então é bem por isso daí mesmo. Então, gente, nós começamos aqui com a reforma, semana que vem nós vamos continuar. Esse foi o estopim, tá? E vai acontecer uma série de coisas em cima disso. Só lembrem desses 3 grupos, vamos dizer assim, como ela tinha colocado aqui, não foi uma revolução unida. Nós tivemos diferentes reformas. E tinham esses 3 grupos que a gente pode ver: o luteranismo, o calvinismo e os anabatistas. Isso, lá na Inglaterra vai ter o anglicanismo, que foi uma reforma altamente política e foi puramente interesse de um rei. E que, na verdade, ele só criou a reforma para poder casar com uma outra mulher. Ele não queria a esposa atual, que o Papa não permitia que ele se divorciasse. Já que o Papa não permite, eu rompo com Roma, crio a minha própria igreja, que eu vou ser o Papa da igreja, e nessa igreja eu sou autorizado a casar com uma outra mulher. Pronto. Foi criada a igreja anglicana. Né? Os católicos ficam jogando isso na cara da gente, né? Ué. Infelizmente é verdade, é história, né? Agora isso não tira o fato dos argumentos que os reformadores mostraram contra a igreja e que a igreja estava realmente errada, né?